O presidente Jair, boa noite, Bob Furuia, boa noite, Volio Bene, né, de novo. Agora Boa sim, noite. e você depois se perder o programa, vai lá na minha página na internet que você encontra tudo. O presidente Jair Bolsonaro fez a abertura da 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O Brasil, por tradição, né, abre essa Assembleia. E desta feita, como foi uma assembleia virtual, né, uma reunião virtual feita à distância, o presidente pôde inclusive assistir ao próprio discurso. Né? Um discurso preparado ali com antecedência, medido, pensado, bonitinho. E nós vamos fazer análise do discurso do presidente, sem dúvida nenhuma. Né? Há tanta coisa ali que há até coisa certa, embora não seja o predominante. Acho que foi o Igor na Folha que apontou que o discurso, enfim, eu entendi que ele considerou o discurso melhor do que o do ano passado. Eu também considerei. É difícil um discurso ser pior do que aquele do ano passado. Então esse é ligeiramente melhor em alguns aspectos, né? Porque ele é mais terreno. O discurso do ano passado foi uma coisa assim feita para as esferas olavistas, que não são exatamente deste mundo. Embora tenha apelos neste discurso que também não são desse mundo. Isso é evidente ali. Né? Nós vamos ver depois. E agora, eu não vou entrar em embates que são de natureza ideológica, até porque eu sei que eu entendo do Código Florestal melhor do que o Bolsonaro e do que os bolsonaristas, por uma razão simples. Eu participei ativamente como jornalista da cobertura do Código Florestal e como eu faço jornalismo opinativo, mais do que isso, eu fiz a defesa do Código Florestal tomando porrada de todo lado. E lembro que o agronegócio brasileiro de ponta, não madeireiro, não essa gente que fica invadindo terra para garimpeiro, pistoleiro, agronegócio. Né? O agronegócio que conta, o agronegócio que traz divisas para o Brasil. Né? Defendeu esse Código Florestal também. E eu continuo em defesa desse Código Florestal. Aliás, eu dei uma entrevista para o Morris Kachani, que está no Estadão, gostei muito do resultado, né? Porque ele foi honesto na edição e também a conversa rendeu porque ele é muito bom. Então, quando a pessoa é boa, quando a interlocução é boa, a conversa rende. Né? E eu lembrei esse negócio, porque ele pegou textos meus ali, de quando eu fazia críticas aos exageros da turma do aquecimento global, e fiz, e faço e mantenho. As escatologias do Al Gore não se cumpriram. Escatologias no sentido do fim do mundo, né? Porque escatologia tem dois sentidos. Agora, é inequívoco que nós temos um problema de desequilíbrio climático, seja antropogênico ou não, seja causado pelo homem ou não, o problema é que aquilo que o homem causa se junta ao eventual desequilíbrio ou aquecimento, o que queira, causado pelo ciclo dos tempos. Então é preciso que cada um faça a sua parte. O Bolsonaro, eu disse, afirmou até coisas certas ali. Nós vamos ver. O Brasil responde por apenas 3% da emissão de carbono. É um pouquinho mais, mas não é muito diferente disso, não. Sim, isso é verdade. Agora, o que a gente faz disso? A questão é saber o que você faz de uma qualidade que você tem. Você usa a qualidade que você tem para se impor de maneira arrogante ao mundo e para desafiar o mundo e para desafiar as pessoas, ou você usa a qualidade que você tem a seu favor? A minha tese é que o Brasil está usando algumas qualidades que tem e algumas virtudes que tem contra o seu próprio interesse. Então, em vez, e aí nesse caso cabe ao invés mesmo, que é o contrário, ao invés de usar o seu ativo ambiental
para obter conquistas, como fez nos últimos 20 anos, está queimando este ativo, às vezes literalmente, e se colocando como pária internacional. A minha questão, eu não vou, olha, não queiram fazer uma guerra entre ambientalistas fanáticos e aqueles que são os queimadores de lenha fanáticos. Porque eu não sou um ambientalista fanático. Opa, eu tenho história nesse negócio aí. Alguns gostam, outros não, mas tem. Eu sou um pragmático. Eu quero saber o que é que nós vamos fazer das nossas qualidades, as qualidades que tínhamos. Vamos queimá-las ou vamos usar para negociar? Nesse sentido, o discurso foi muito ruim, porque foi um discurso reativo. Sempre que você é reativo, sempre que você é defensivo, pior, sempre que você é defensivo atacando, você perde em vez de ganhar. Ah, o que é que mede isso? É o seu gosto, Reinaldo Azevedo, ou juiz universal? Não, não é o meu gosto. É a repercussão que o discurso teve no mundo, foi a pior possível. É aquilo que está acontecendo com os investimentos. Os investimentos estão fugindo. Ah, o Brasil, o maior destino de investimentos diretos do mundo, no momento em que não há investimento. E que isso se resume à China. Então, para quem não conhece, para quem não sabe do que ele está falando, fica parecendo bacana. China, que aliás levou uma cutucada no discurso também. Que é outra coisa que o Brasil gosta de fazer, dar tiro no pé. O Brasil, o governo. Ah? Na verdade, os grandes fundos estão saindo ou estão dizendo que não vão entrar no Brasil, em razão da questão ambiental. Isto é fato. Ainda hoje tem um que conhece isso, o Hermínio Fraga, dizendo isso. Ah, Hermínio Fraga é o homem do Jorge Soros. Bom, aí eu não converso com gente louca. Olha, toda a simpatia pelos loucos, desde que eles possam ser tratados. E que eles não deem o ritmo da economia brasileira e do desenvolvimento no Brasil. Mas para não ficar nessa questão puramente retórica, não sei o que tal, então eu vou ponto a ponto, que eu acho melhor. Porque senão ficar parecendo assim, ignorou tal coisa. Não, eu não quero ignorar nada. Não quero ignorar nada. Eu quero falar de tudo. Senhoras e senhores, não discordo disso, tá? Não discordei disso. É uma das partes do discurso que estão certas. Quando ele diz, senhoras e senhores. É uma honra abrir essa assembleia, ok? Já que o mundo... Atenção, no momento em que o mundo necessita da verdade. Então, é um problema. O mundo até agora está com a mentira e eu trago a verdade. Ruim. Não é assim que você se posiciona no cenário internacional. E quem é você para dizer como as pessoas se posicionam no cenário internacional? Eu sou alguém que acompanha isso há muito tempo e sei que não pode o líder de uma nação chegar e dizer, olha aqui, atenção, nações do mundo, chegou a hora da verdade. O que é? O Cristo desceu à Terra? Chegamos ao momento, a parúzia aconteceu? A parúzia é a segunda volta do Messias, né? Ele é Jair Messias, mas ainda não é a parúzia. Desde o princípio, alertei meu país que tínhamos dois problemas para resolver, o vírus e o desemprego. Sim, ele falou da economia, quanto ao vírus é mentira, ele sabotou o distanciamento social. De uma forma miserável. E, a meu ver, criminosa. Daqui a pouco nós vamos ver Manaus. Manaus atingiu, provavelmente, a tal imunidade do rebanho. Já que não fez distanciamento, não fez nada. O idiota, como andei lendo por aí, tá vendo? Manaus fez a coisa certa. Fez a coisa certa? É que você não contou o número de mortos de Manaus oficiais por 100 mil e aplicou a taxa ao Brasil para você saber quantos teriam morrido e o que teria acontecido com o nosso sistema de saúde. Então, antes de ser orelhudo, ideológico, aprenda a fazer conta.
A matemática liberta. Precisa falar assim? Precisa, porque fazer conta não é difícil. Conta simples. Pega mortos por 100 mil em Manaus, contaminados por 100 mil em Manaus e faça por 100 mil no Brasil. Pronto. Você vai saber quantos teriam morrido no Brasil. Ai, quantos, Reinaldo? Ah, não, você já fez a conta? Já fiz a conta. 390.450 com os mortos oficiais. Como em Manaus morreu muito mais gente que os mortos oficiais, considerando a taxa de mortalidade, dava perto... Lembra aquele milhão? Daria perto de milhão. 1 milhão de mortos. Só no Brasil. Nós não atingimos essa taxa ainda no mundo. Então vai aprender a fazer conta. Quer falar comigo, tem que fazer conta. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores. Não é verdade. Não é verdade, o senhor está falando uma inverdade. A decisão tomada pelo Supremo foi decisão compartilhada. Porque isso aqui serviu para o governo se omitir, muitas vezes, enquanto o presidente ficou fazendo pregação contra o isolamento social. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus. Quem politizou o vírus? Me diga, qual imprensa politizou o vírus, a não ser aquela que lhe dá apoio? A imprensa brasileira, sim, é responsável por algum isolamento, taxa de mais ou menos a metade durante um tempo, e a imprensa brasileira merece aplauso, porque foi quem evitou um morticínio no Brasil, embora nós já estejamos caminhando para 150 mil mortos, deve estar em 136 mil, alguma coisa. Nosso governo, de forma arrojada, implantou várias medidas econômicas. Implantou iniciativa do Congresso e, já contei essa história aqui, a medida que garantiu, né, a tal da PEC do orçamento paralelo, uma criação, literalmente, do economista José Roberto Afonso em conversa com o ministro Gilmar Mendes e com o presidente da Câmara. O nosso nefilibata que anda nas nuvens, o nosso selenita que mora no mundo da lua, Paulo Guedes, queria dar 3 parcelas de 200 para cada informal, e os formais iriam para casa com um contrato de trabalho suspenso, sem salário. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Foi o Congresso que fez isso. A mim me interessam os fatos. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000. Mentira. Aqui eu também fiz conta. 5 parcelas de 600, R$3.000. 4 parcelas de 300, se for aprovada, R$1.200. R$4.200. Dólar hoje a 5,40, $778. Não estou dizendo que é pouco, mas não são 1.000. 778 não são 1.000. Ah, não, mas é que a gente fez a conta pelo dólar médio, eu também fiz. Ah, não, eu nessa coisa assim, olha, se é coisa que eu gosto de calculadora. Deixando claro o seguinte, que se o presidente pagar mais 4 parcelas de 600, se o Congresso resolver falar assim, tá bom, Bolsonaro, vamos fazer você contar a verdade na ONU. Tem que ser mais 4 parcelas de 600, aí sim teremos R$5.400 e aí $1.000. Tem dinheiro para isso? Tem dinheiro para dar $1.000? E se for pelo dólar médio, o Bob Furuia, tem que pegar o dólar a partir do dólar médio a partir do momento do pagamento. Sim. Abril. O valor do dólar médio em abril dos 30 dias, 5,33. Maio, 5,64. Junho, 5,23. 5,20. Julho, 5,28. Agosto, 5,45. Dólar médio dos meses, porque aí você soma e divide pelo número de meses. 5,38. Então, pelo dólar médio, o senhor também não pagou $1.000, o senhor pagou $780. Fato. Calculadora.
Destinou mais de 100 bilhões de dólares para ações de saúde, socorro a pequenas e microempresas. É verdade, nem todo esse dinheiro chegou lá ainda, mas de qualquer modo foi um plano negociado com o Congresso Nacional. Sim, o governo teve virtude, não nego. Assistiu a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção à Covid. Segundo a página da FUNAI, não são 200 mil, são 151 mil. Eu fui à página da FUNAI, fui buscar as informações do governo, informação oficial. E agora, por causa de 50 mil índios? Como por causa de 50 mil índios? 150 mil não é igual a 200 mil. Né? E ainda assim a taxa de mortalidade indígena é gigantesca, como sabemos. Estimulou vindo profissionais de saúde e tratamento precoce da doença. Destinou 400 milhões de dólares para pesquisa, desenvolvimento e produção da vacina de Oxford. Não existe tratamento precoce da doença, isso é falácia. Qual é o tratamento precoce da doença? Aí ele vai dizer mais adiante. Aí vem a loucura da cloroquina. Aí ele fica cantando as glórias da cloroquina. Né? Aí misturou cloroquina com 5G. Aí teve um momento que quem redigiu o discurso teve ali um surto. Né? Misturou cloroquina com 5G, nanotecnologia, 5G, com parceiros que respeitem a nossa soberania, prezem a liberdade e proteção de dados. Aqui uma cutucada na China, que os Estados Unidos acusam a China de querer usar 5G para tirar a liberdade das pessoas. Que sentido faz pegar o principal parceiro comercial e dar uma cutucada nele no discurso da ONU? Nenhum. Você quer um discurso pragmático? Vou pegar o discurso do presidente chinês. Chegou lá e falou, eu não vou fazer aqui uma segunda guerra fria, estou fora dessa. E aqui vem uma coisa que eu gosto muito de discutir. Até porque tem verdades na fala dele. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca, produziu, tal, né? Verdade. Verdade. Houve até recorde de produção. Nosso agronegócio continua pujante, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Temos a melhor legislação ambiental do planeta, ou pelo menos uma das melhores, sem dúvida nenhuma, considerando os biomas que aqui estão. É o Código Florestal, que vinha sendo respeitado com um problema ou outro, até o advento do governo Bolsonaro, que estimulou o desrespeito ao Código Florestal. E é aí que eu acho esse governo imperdoável nesse particular. Porque o agronegócio hoje de ponta, com o qual eu falo de pegar o telefone e conversar. Oi, fulano, e aí? Eu não falo com madeireiro. Eu não falo com garimpeiro. O código passou a ser desrespeitado não pelo agronegócio. Só que esse desrespeito marginal ao código vai trazer problemas ao agronegócio. Já está trazendo. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Olha, é aqui que a coisa começa a azedar. Reinaldo Azevedo, você nega que existam interesses comerciais nesta coisa? Não. A primeira pessoa que escreveu sobre uma entidade chamada Farms Guild Forest Death fui eu. Uma entidade que existe lá nos Estados Unidos. Fazendas aqui, florestas lá. Lá, no caso, é aqui. Então, disputa existe sempre. A questão é saber se porque você... Então, vamos lá, vou fazer uma comparação com o futebol. Digamos que você seja um atacante hábil. Um Bob Furui ali da bola, pega a bola, daqui de um pé no outro, tal, não sei o quê, parece que a bola tem um elástico. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A autoestima tá boa. Digamos que você seja um jogador como o nosso Felipe Félix acha que é. É o nosso editor-chefe. Nunca vi, porque eles jogam num horário que eu estou dormindo. Mas dizem que ele é um craque, como ele é chefe, todo mundo referenda. Diz, não, ele joga muito bem. Aí também não vale, porque eu até agora não falei com nenhum superior dele para saber se ele joga bem. Né? Todos que eu falei são subordinados. Então, é suspeito, né? Não deixa de ser suspeito. Mas digamos que você seja um jogador como o Felipe Félix julga ser. Bola, tá.
E você sabe que tem um zagueirão meio bruto do lado de lá. Aí, querido, é o seguinte, ou você aprende a pular, ficar esperto, não faz determinadas firulas, porque senão... Ou você faz o seguinte, pra ele não encher o saco, eu já vou quebrar a perna dele de cara. Faz isso, você é expulso de campo. Acabou. O Felipe, aliás, faz isso, Valimeno? Não. Não quebra a perna de ninguém? Não. Deixa você puxar saco, Valimeno. Então é o seguinte, você tem uma vantagem, você precisa ver o que você faz dessa vantagem. Não vamos chegar lá. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio. Aqui começa a ficar ruim. O apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada de interesses escusos que se unem a associações brasileiras aproveitadoras e patrióticas com o objetivo de prejudicar o governo do Brasil. Tem de dar nome aos bois quem são essas pessoas, onde estão essas instituições. Foi isso aqui em particular que pegou muito mal. Foi assim que o Brasil dispensou os recursos do Fundo Amazônia. O glorioso Ricardo Salles. E depois Ricardo Salles que anunciou, e depois teve que ser desmentido pelo vice-presidente, o fim das ações contra desmatamento e incêndio, que eles que o IBAMA estava sem dinheiro. Verdade ou mentira? Quem são esses que estão conspirando contra o Brasil? Se isso levasse a algum lugar positivo, eu diria, ok, não é verdade, mas o Brasil ganha com isso. Ganha o quê? Quem pode me dizer o que ganha? Quem são essas entidades? Qual é a conspiração? Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Aqui é a tautologia a serviço do nada. Eu mandei uma imagem aí das florestas tropicais do mundo. Tá aí a imagem das florestas tropicais do mundo? Uhum. Põe aí, põe no ar. Quem está acompanhando pela internet, florestas tropicais são essas que vocês estão vendo aí, que ficam ali, digamos assim, às margens do trópico, né? Do Equador. Uhum. Olhando para o mapa, não há como o Brasil não ser líder na conservação de floresta tropical, né? Porque tem o quê? A maior floresta tropical em seu território, que é a Amazônia. Aí depois tem a floresta do Congo, que é a chamada floresta do Congo, que pega 6, 7 países, acho que 5, 6 países da África. E depois, na Ásia, né? Ali, nas ilhotas da Ásia. Ô querido, isso é como dizer que o Brasil tem, que a Rússia é líder na conservação da floresta boreal. Hein? Vai procurar o que é floresta boreal. Quem tem a maior floresta do mundo? A Rússia. Não é a Amazônia? Não. É a Rússia. 8,4 milhões de quilômetros quadrados de floresta. Tem o tamanho do Brasil só em floresta boreal. É que a Rússia é muito grande e isso corresponde a 49% do território russo. E a nossa, mesmo sendo menor, corresponde a uma percentagem maior do nosso território. Eu não discuto com cotovelo não, tá? Discuto com dados. Né? Mesmo sendo uma das 10 maiores economias do mundo, somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. É verdade. É um pouco mais de 3%. É verdade. Agora, presta atenção aqui numa coisa. Que para vir aqui ocupar o microfone, tem que estudar. E claro, você fica sujeito a especialista dizer, não é isso, então aí não vamos debater. Haverá uma queda na emissão de carbono em razão da pandemia no mundo. Estima-se que da ordem de 10 a 20%. No Brasil haverá um aumento da emissão de carbono.
por boas razões e más razões. A grande emissão de carbono no Brasil, a diferença do primeiro mundo não é em razão de combustível fóssil. É por causa do gado e do agronegócio. Agora, nós precisamos comer, precisamos dar comida ao mundo. Então, nós produzimos carbono. Cada um de nós produz carbono. Não existe um mundo sem carbono. Só que o aumento da nossa produção de carbono não vai se dar por causa da produção agrícola. Vai se dar por causa das queimadas. E é aí que a gente se ferra. Entenderam? Ah, mas não houve aumento de queimada. Houve. Houve. Não é a ONG que está dizendo isso. São os instrumentos de medição que o próprio governo tem. Aí não adianta vir o vice-presidente falar que tem gente lá no INPE que está mentindo. Não, já trocaram a direção do INPE, são dados objetivos. É isso que eu chamo pegar um ativo e transformar num passivo. É isso que eu chamo pegar uma coisa que é boa e transformar numa coisa ruim. Por isso o discurso é desastrado. Aí pega uma coisa que está correta, esses 3%. O Brasil, de fato, ser a 10ª economia do mundo emitindo 3%, ser um dos maiores produtores de alimento do mundo emitindo 3%, é pouco. Mas vamos aprender a negociar isso lá fora? Em vez de tentar esfregar a coisa na cara das pessoas e permitir desmatamento, incentivar desmatamento? Porque isso é contraproducente. A gente não ganha nada com isso. Só perde. E depois acusa a conspiração. Garantimos a segurança alimentar do mundo produzindo em 27% do território. É verdade. Pouco mais de 27%. 8 e pouco agricultura e 9% e 19% pecuária. Né? Preservando 66% da nossa vegetação nativa. 62%. Mas tá bom. 62%, mas tá bom. Agora, atenção, essa preservação de 62, como sabem os especialistas, não quer dizer que sejam áreas intocadas. Essas áreas já estão mexidas. E dependendo do que você faça com o bioma, não adianta você preservar que você quebra a cadeia do bioma. Isso é técnico. Não tirei daqui. O Brasil aponta como o maior produtor mundial de alimentos. Já é, né? Estamos abertos ao mundo naquilo que melhor temos para oferecer, nossos produtos do campo. Nunca exportamos tanto, o mundo cada vez mais depende do Brasil para se alimentar. É preciso tomar cuidado com isso aqui. Vamos tomar cuidado. Sim, é verdade. Agora, essa dependência, há outros produtores de alimentos no mundo. Né? E o fato de o Brasil ter uma pauta de exportação essencialmente de produtos primários não é uma boa notícia para a economia, não. Isso é uma má notícia. Não é uma má notícia que o nosso agronegócio seja tão bom. É uma má notícia que a nossa manufatura seja tão fraca. Tá bom? Aí vem as bobagens. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo. Oh, meu Deus. Isso aqui já está desmentido, mas assim, de maneira cabal. Né? Essas teses assim que grudam, né? Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Não é verdade. O IBAMA está quebrado. E aí falando que mantenho a minha política de tolerância zero com o crime ambiental, justamente... Não. E aí tem uma hora lá que fala que quem está queimando é o caboclo e o índio. Não é verdade. As áreas de calor, os satélites apontam... coincide com áreas de desmatamento recente, boa parte delas. Uma parte realmente é de comunidades tradicionais. Ninguém está falando em zerar a emissão de carbono, ou zerar as fontes de calor da Amazônia. É saber tratar disso com inteligência que está faltando. Aí ele fala longamente sobre as dificuldades de cuidar da Amazônia, do tamanho da Amazônia, do tamanho do Pantanal. Cuidado com esse discurso, porque senão fica parecendo que nós não temos competência para isso. Afinal, é nosso território, temos que cuidar.
Aí veio o proselitismo contra a Venezuela, com uma mentira grotesca de que a Venezuela sugeriu que a Venezuela jogou aquele óleo criminosamente, não há a menor evidência disso. Toda investigação internacional, nada aponta para uma ação criminosa. Não precisa falar isso. Comprometidos na União Mercosul, União Europeia, o acordo subiu no telhado justamente em razão da questão ambiental. Já é veto da França, já é veto da Alemanha, da Holanda. 5 países da União Europeia mandaram carta para o Mourão dizendo se continuar assim não tem acordo. E aí falou uma coisa, aí se ajoelhando para o Deus do Donald Trump. O Brasil saúda também o plano de paz e prosperidade lançado pelo presidente Donald Trump com uma visão promissora para, após mais 7 décadas de esforço, retomar o caminho da tão desejada solução do conflito israelense-palestino. Isso aqui é uma besteira. Ele está se referindo ao acordo feito com Bahrein, Catar. Não tem a menor importância, já são países aliados dos Estados Unidos. Já são países que não têm nenhum vínculo com a luta palestina. Isso aqui serve para a campanha dos Estados Unidos, não serve para a campanha do Brasil. O Trump vai cantar as glórias. Ele vai cantar as glórias de fazer as pazes com quem ele já fez as pazes. Mas é Israel. Sim, mas esses países já não estão em guerra com Israel, nunca entraram em guerra com Israel. São países, aliás, interessados hoje em conter o Irã. Países sunitas, interessados em conter a potência regional e militar regional, que é o Irã, que é xiita. Esse acordo com Israel nem toca nem de longe na questão palestina. O que eu estou dizendo é que isso não é um problema que tem a ver com o Brasil, isso aqui é só um elogio ao Donald Trump desnecessário, considerando que está há 40 dias da eleição nos Estados Unidos e, convenha, a chance do Trump perder é grande. E, finalmente, o Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Bom, o Brasil é um país cristão e conservador. Primeiro que alguns são cristãos, outros não são cristãos. Não existe religião oficial no Brasil. A cultura religiosa é majoritariamente cristã, mas dividida em várias correntes religiosas. Isso não quer dizer nada. Até a família como base. Qual família como base? Tem a família como base. Todos os países têm a família como base. A questão é, o senhor está falando de qual família? O senhor está falando da família tradicional? Existem famílias, aqui é papai, mamãe, isso aqui, existem famílias que não são tradicionais. Aliás, o senhor não é um exemplo de família tradicional, né? O senhor já tem 3. Não estou censurando, não. Não deu certo, tenta de novo. É da vida. E nem estou me metendo na sua vida. Eu só gostaria que o governo se metesse menos na vida dos outros. E não ficasse tentando criar empecilhos legais para aquilo que considera família não tradicional. E, finalmente, um assunto sobre o qual eu já escrevi muito também. Nossa, você já escreveu sobre tudo, é que eu estou nisso há muito tempo. Cristofobia no mundo. Existe cristofobia no mundo? Existe em alguns países islâmicos e existe em alguns países da África em que há uma guerra entre cristãos e islâmicos. Falar em cristofobia no Brasil é uma bobagem sem tamanho. Tá? Tem nada a ver com a gente. Saldo do discurso, poderia ter sido muito mais inteligente, muito mais eficaz, muito mais realista, muito menos reativo, pegando os dados que são verdadeiros no discurso, 3%, corresponde a 3% de emissão de carbono, 62% cobertura vegetal, não 66%, maior produtor do mundo de comida. Podia, de tudo isso, ter feito uma coisa positiva, sem exercitar teorias conspiratórias. Inclusive aproveitando para pedir ajuda ao mundo, ajuda que passe por canais oficiais do Brasil, para o combate ao desmatamento, ao incêndio, etc. Em vez disso, resolveu, vou falar mais verdade na sua cara. Insisto, isso poderia ser bom, poderia dar início a um ciclo agora positivo para o Brasil. A repercussão que o discurso teve no mundo, que aí não depende da minha vontade. Se eu chegar aqui e falar que foi um discurso maravilhoso, não muda nada.
Se todos nós no Brasil dissermos que o discurso foi maravilhoso, não muda nada. Porque não foi. Fez coisa errada de dados corretos. E como se vê o ânimo aqui, né? Tudo errado, nada disso é verdade. Não é verdade. Tem um monte de coisa aqui que é verdadeira. A questão é que durante muito tempo nós soubemos usar isso a nosso favor. E agora estamos usando aquilo que é uma virtude contra nós. Em vez da gente saber se livrar das caneladas e do carrinho do zagueiro truculento, nós estamos comprando briga. E isso prejudica, sem dúvida nenhuma, o jogo.